parte 2 do nosso segundo encontro. Emprego dos sinais e de pontuação. Uso dos sinais de pontuação e outras notações. Então, a gente estava vendo antes o domínio da ortografia, gramática oficial, todas aquelas regrinhas, tá? Nem trabalhei questão, porque cansa mesmo, às vezes a gente tem que dar um tempinho para daí você ir fazer as questões, tá? Os sinais, então, de pontuação, eles representam o quê? Os recursos que nós usamos quando escrevemos com o objetivo de reproduzir pausas com a vírgula e entonação como ponto de interrogação. Os sinais, então, de pontuação, eles também servem para dar coerência e coesão ao nosso texto, para que ele seja bem compreendido, né? Na última aula a gente falou, na aula de compreensão e interpretação, a importância de um texto bem coeso, bem pontuado, com pé e com cabeça, certo? Vírgula. Então, o primeiro sinal de pontuação é a vírgula. A vírgula, ela marca pausas, indicando que os termos por ela separados não formam uma unidade sintática, apesar de estarem na mesma oração. Ou seja, quando você fala assim, José, ele levantou, vírgula, tomou água, se trocou, foi para academia, são ações diferentes, então, né? A vírgula, ela pode ser usada em diversas situações, como separar o vocativo, como o exemplo, João, vírgula, vá ao supermercado comprar carne. Ou seja, aqui está separando o vocativo da ação, né? Então, João, vírgula, vá ao supermercado comprar carne. Vocativo, chamamento do interlocutor. Então, o vocativo é quando você chama o sujeito, o interlocutor, para ação, tá? A segunda situação, separar termos que possuem a mesma função sintática. Função sintática é o quê? É o papel que determinada palavra desempenha dentro de quê? De uma oração, dentro da frase. Aqui, por exemplo, o bêbado chorou e gritou, brigou e, enfim, sossegou. Então, aqui a função sintática fazendo a parte dela, falando tudo que o bêbado fez. Ele chorou, ele gritou, ele brigou e, enfim, ele que sossegou, tá? Terceiro ponto, separar o aposto. Caio, irmão de Arthur, veio assistir a palestra. Mas o que seria aposto? Aposto, palavra que faz o quê? Aumenta, resume ou explica. Nesse caso, Caio, irmão de Arthur, ele veio fazer o quê? Tá explicando o que o Caio, irmão de Arthur, veio fazer. Veio assistir a palestra, tá? Separar os nomes dos locais de datas. Vila Velha, 30 de março de 2019. Quem nunca fez um cabeçalho assim? Eu sempre fiz. Eu, quando estava na escola, sempre fazia. E às vezes eu faço hoje em dia também, quando eu vou marcar alguma coisa, fazer algum resumo, esboço no meu caderno. Item 4. Foi de hoje. Item número 5. Para separar o que? As orações subordinadas, adjetivas, que seriam o que? Se encaixa na oração principal. Então, orações subordinadas, adjetivas, explicativas, nada mais são do que quando ela se encaixa, essas orações elas se encaixam dentro da oração principal, e explicativas, por quê? Dá uma qualidade ao antecedente separada pela vírgula. Um exemplo,
Os jogadores de basquete que são profissionais, eles recebem o quê? Altos salários. Então, a oração principal, os jogadores de basquete, vírgula, que são profissionais, vírgula, explicando ali, que são profissionais, vírgula, recebem altos salários. Continua o fim da explicação. Separar o adjunto adverbial no início ou meio da oração. Por exemplo, adjunto adverbial, para quem tem dúvida, ele é o termo que modifica o quê? O sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio, tá? Então, o adjunto adverbial, ele é o termo que modifica o sentido de um verbo, tá? O verbo tem um sentido, ele vai lá e ele altera. De um adjetivo ou de um advérbio também, tá? Então, uma frase de exemplo. Naquele tempo, vírgula, havia mais contato entre as pessoas. Antigamente, vírgula, havia mais contato entre as pessoas. Separar elementos repetitivos. Eu estou com muita pressa. Separar elementos de uma enumeração. Meus sorvetes preferidos são os de baunilha, coco, morango e chocolate. Eu sou confeiteira nas horas vagas, gente. Então, eu vou falar. Meus sabores de brigadeiro são ao leite, dark, agora ficou difícil, mas esses são só top. Coco, caramelo salgado, tá? Separar termos coordenados assindéticos. O que seriam esses termos coordenados assindéticos? São termos que não estão ligados através de conjunções, mas sim através de uma pausa, normalmente pela vírgula, tá? Assim a gente vê a frase: vim, vi e venci. Todo mundo aqui está unido pela... estão separadinhos pela vírgula, tá? Indicar a supressão de uma palavra, normalmente do verbo. Eu comi uma torta de chocolate, vírgula, meu filho de coco, tá? Antes de conjunções adversativas, que seriam mas, porém, todavia, entretanto, contudo, e conclusivas, conjunções conclusivas. Por isso, então, logo, portanto, enfim. Ele sempre estudou muito, por isso não vai passar no vestibular. Ele sempre estudou muito, por isso vai passar no vestibular. Antes a frase poderia ser assim: ele sempre foi relapso, por isso não vai passar no vestibular. E agora nós vamos ver um pouquinho de casos que não se usa em algumas que não se usa vírgula, tá? Não se separar termos que têm ligação entre si sintaticamente. O que quer dizer isso? Primeiro, não se separa por vírgula o sujeito e o predicado, sujeito e o verbo, e nem verbo e os seus complementos. Vamos ver aqui um exemplo. Os atletas estão felizes pelo placar elástico. Entreguei aos jogadores as medalhas, que não se usa vírgula, tá? O segundo exemplo, entre a oração principal e a oração subordinada, substantiva. As orações subordinadas substantivas, normalmente elas são ligadas pelas conjunções que e se, que são conjunções integrantes. Como, por exemplo, não era permitido que os meninos nadassem nesta piscina. Ó, o verbo, a oração ali. Não era permitido oração principal. Não era permitido, é a oração principal. Que os meninos nadassem
nesta piscina. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Beleza? Da vírgula é isso. Então, a gente viu quando se usa vírgula e quando não se usa a vírgula, tá? Ficou com dúvida? Assiste de novo esse vídeo. Você que tem o material lá dentro da plataforma, volta a reler, faz o seu resumo, estuda as questões que eu vou deixar ali que eu deixei lá na plataforma. Você que tá ali no YouTube, assiste de novo esse vídeo, pega mais dicas lá no meu Instagram, tá bom? Qualquer coisa me chama no direct, a gente pode conversar também, tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre ponto. O ponto. O ponto, que pode ser em abreviaturas como o senhor ou LTDA, ponto final. Ele é usado no final de frases declarativas e imperativas para indicar o quê? Uma pausa total. O João foi jogar bola. Ponto e vírgula. É usado para indicar uma pausa maior do que a vírgula, sem indicar o fim da ideia. Fica entre a vírgula e o ponto final. Pode ser usado para separar itens enumerados. Itens enumerados. A gramática, então, ela se divide em, por exemplo, fonética, fonologia, sintaxe, semântica e estilística, tá? Aqui é um exemplo de quando usar ponto e vírgula. Separar um período que já se encontra dividido por vírgulas. Eu prefiro estudar matemática, ponto e vírgula. Meu filho, geografia, ponto e vírgula. E minha esposa, ponto. E minha esposa, história, ponto. Para alongar a pausa antes das conjunções adversativas. Pode contar com minha ajuda e empenho, ponto e vírgula. Mas não se esqueça de dar o seu máximo, tá? Ponto de interrogação. Ele é usado para indicar o quê? Uma pergunta direta. Você quer comer uma pizza hoje? Pizza hoje é quinta-feira. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação ele é usado em frases para indicar espanto, admiração, alegria, raiva, surpresa ou desejo. Ele pode ser usado também em interjeições e frases imperativas para indicar uma ordem. Viajaremos hoje. Vamos viajar hoje. Que horror! Agora você excedeu. Faça agora. Coragem. Visto isso, vamos ver como usamos os dois pontos. Para ponto e vírgula, agora vamos ver o uso de dois pontos. Para dar uma pausa em uma frase que ainda não terminou, quando se faz uma citação ou para introduzir uma fala. Pode-se dar também um exemplo ou uma enumeração, por exemplo, assim. Ai, gente, peraí, volta tudo. Meu roteirinho. Aqui. Vá na padaria e compre para mim leite, pão, manteiga e café. Isso usando os dois pontos. Então, vá na padaria e compre para mim, dois pontos. Leite, pão, manteiga e café, tá? Ela respondeu, dois pontos. Não, eu não quero. Reticências, né? Quem nunca fala assim, escreveu reticências, três pontinhos. São usadas para indicar suspensão, interrupção ou dar ideia de continuidade de vários outros itens, tá? Pode ser usada para extrair uma parte de um texto ou transmitir dúvidas, hesitação. Como, por exemplo, ele estava saindo da casa, mas... três pontinhos. Ele saiu da casa naquele momento.
Os pontinhos vêm antes. Então, você pode colocar os 3 pontinhos, as reticências antes e as reticências no final. Reticências só antes e no final, ponto. Você pode estar certo, mas reticências. Sabe, reticências. Preciso te dizer uma coisa. 2 pontos. Eu não te amo mais. Aspas. Aspas são usadas como para destacar uma parte do texto, como citação de alguém, expressões estrangeiras, gírias, entre outras coisas. Não, vamos ver um exemplo. Não tenha medo de ter ideias ruins. Ruim é não ter ideias. Fecha aspas. Abre aspas. Não esqueça de me dar um... Aqui. Não esqueça de me dar um feedback. Feedback. Abre aspas. Fecha aspas. O Pedro está sempre o quê? Abre aspas. Antenado. Fecha aspas. Quando usamos o parênteses, dar mais informações sobre algo, quando a gente vai dar mais informações, ou simplesmente a gente quer indicar alguma coisa, assim, abrindo parênteses. Né? Você tá falando uma coisa, e você, que nem eu tô falando uma coisa assim, tô falando sobre os estudos, como é que a gente vai estudar, e abrindo um parênteses, vai funcionar assim, de tal maneira, me ajudar, fecha parênteses, aí eu continuo falando sobre o assunto, tá? Então, por exemplo, exemplos de uso de parênteses. Os artigos sofrem flexão em gênero, masculino e feminino, e em número singular e plural. Ele insistiu, abre aspas, mas ninguém acreditou, fecha parênteses, perdão, que foi considerado o melhor aluno da escola. Então, ninguém acreditou que ele foi. Reticências e seres humanos dos raios ultravioletas. Abre parênteses. Causador de envelhecimento precoce, fecha parênteses, emitido pelo sol. E o travessão, quando nós usamos o travessão? Quando eu era criança, para mim a primeira coisa que eu entendi de travessão é que ele era usado onde? No início da frase. Então foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, tá? O travessão é indicado para introduzir uma fala ou separar uma oração, tá? O travessão, ele é usado o quê? Principalmente para introduzir, quando alguém vai falar no discurso direto, né? Por exemplo, João disse o seguinte, 2 pontinhos, travessão. Pode ser usado também para separar uma oração intercalada da oração principal. Vamos ver um exemplo? Travessão, por que você diz isso? Travessão, falou Haddock. Precisamos ter fé. Travessão, disse o padre. Travessão, que tudo tem solução. Então, quem está falando está entre a afirmação, tá entre a frase, tá? Apóstrofo. O apóstrofo, ele é usado para suprimir de letras ou palavras, como por exemplo, pingo d'água, vozes da África ou estamos, certo? Então, dessa parte também é isso, tá? Eu vou postar certinho esses vídeos aqui para vocês da plataforma, tá? Vai estar disponível. Você que é do YouTube, reassista esse vídeo, compreenda bem essa aqui. Tiver dúvida, me adiciona lá no meu Instagram pra gente poder conversar melhor, para você me acompanhar melhor nessa rotina diária. Eu tô criando essa rotina de vídeos tanto para me ajudar a estudar quanto para levar esse conteúdo para você, tá? E se você, deu condição, eu quero ter mais material, quero ter mais acesso,
mais conteúdo, me chama pra gente conversar, para você também poder entrar pro grupo de estudo, tá? Vem comigo, tá? Vamos estudar. Essa é a minha maneira de estudar, tá? Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, achar que tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente ir bem nessa prova, me manda lá no grupo. Tem um grupo no WhatsApp só para quem tá dentro desse grupo fechado, lá recebendo essa apostila que a gente tem ali.